Vocês estão conseguindo ver a tela? Yes, sim. Bom, beleza. Já que vocês estão conseguindo ver a tela, beleza, tranquilo, vamos lá. Então, galera, o que eu quero passar aqui para vocês é o seguinte. Ontem a gente já começou a ver as configurações, né? Que a gente começou a fazer, que a gente chama de configurações iniciais. A gente vai focar hoje como é que a gente fazia isso no 2008 R2, para depois focar como é que a gente faz no 2012. Beleza até aí? Tranquilo? Tô tranquilo, Pedro. Show. Ah, tá. Então vamos lá. Estão conseguindo me ouvir, né? Estou sim. Agora o áudio tá top. Então, beleza. Então, galera, o que a gente vai fazer aqui? Vamos começar a trabalhar agora com o que a gente chama de introdução ao sistema de diretório, que é o Active Directory. Antes disso, eu preciso explicar para vocês como é que funciona todo esse sistema de diretório, ou seja, toda essa parte de login de usuário e tudo mais. Beleza? Bem, quando você tem, no caso, o sistema operacional e até outros sistemas, dependendo do que você vai, no qual sistema que você vai trabalhar. No caso, a gente vai trabalhar com Windows. Nós trabalhamos da seguinte forma: nós temos aqui o nosso usuário, independente de se é o Windows Server ou se é o Windows Cliente. Nós temos nosso usuário e esse usuário possui uma senha. A partir dessa senha ele é criado o que a gente chama de perfil, que é o perfil do usuário. O que é o perfil do usuário? O perfil do usuário, no caso, é o que vem as principais configurações do usuário. Tá? Vem a área de trabalho dele, vem os documentos. Isso tudo é particular do usuário. Beleza? Então, cada máquina, ou tudo na mesma máquina, se você tiver vários usuários, cada um vai ter o seu perfil. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, aqui eu tenho um perfil, aqui nas configurações aqui de perfil, eu tenho aqui um perfil, que no caso, no momento é só esse, que é o administrador. Dentro do administrador, tá vendo? Se eu criar um arquivo, ó, ele vai criar um arquivo aqui dentro. Daí, ó, eu entro aqui. E se eu vim aqui em usuários, ó, o perfil está aqui dentro. Aqui tá as pastas daqui do usuário. Desse usuário aqui, no caso, que é o administrador. Beleza? Então, vamos supor, pedem para eu fazer um backup do servidor. Não adianta eu chegar só na área de trabalho aqui, atual que eu estou, e copio tudo. Se essa máquina existem outros perfis. Ou seja, eu teria que fazer backup de cada perfil porque tudo é local. E como é que funciona esse usuário? No momento que eu digito a senha desse usuário para poder entrar na máquina, ele faz uma consulta. Então, dentro dessa consulta, né, do seu sistema de criptografia de senha, ele vai autorizar ou vai negar dependendo da senha que você colocar. Dependendo do sistema, também poderá haver a complexidade de senha. Tá? Atualmente, quando a gente trabalha com sistema de grupo de trabalho, que é para ambientes pequenos, no caso, o grupo de trabalho a gente trabalha de qual forma? São máquinas onde cada um tem o seu usuário na sua máquina próprio, não é usuário de rede. Vocês até podem criar uma espécie de grupo de trabalho onde vocês consigam compartilhar alguns documentos e tudo mais, mas cada um vai ter que ter o seu usuário, e se você mudar o usuário
se você mudar o usuário dessa máquina aqui e você quer que, entre aspas, seja sincronizado, você vai ter que mudar manualmente de todas as outras máquinas, tá? Esse ambiente de grupo de trabalho, ele é recomendado apenas assim para ambientes muito pequenos. Então, menos de 10 máquinas. Passou de 10 máquinas e você já vai ter uma dor de cabeça muito grande trabalhando com grupo de trabalho. E aí você tem pasta compartilhada e tudo mais. Tá? Então, beleza. No momento que eu crio o usuário, ele vai compartilhar, ele vai acessar a própria máquina e pronto. Então, o controle vai ser aquela senha ali e beleza. Eu não posso utilizar esse usuário que a gente chama de usuário local, eu não posso usar em outra máquina. Porque cada máquina tem o seu usuário local, onde faz uma consulta local dentro do sistema operacional na qual está instalado. Isso independente de qual sistema seja. Então, pensando na melhoria, pensando no que a gente chama de evolução tecnológica com relação ao nível cliente-servidor, o que foi sugerido? É que houvesse um sistema onde eu pudesse, com um usuário que eu criasse, vamos supor, no servidor, eu conseguisse gerenciar todas as máquinas que estivessem sendo gerenciadas, todas as máquinas clientes que estivessem sendo gerenciadas por esse servidor. Beleza? É como, por exemplo, a gente viu o DHCP. O DHCP, o servidor ele distribui e administra esses IPs que são recebidos. Se você quiser bloquear pelo DHCP, você pode ir lá e bloquear. Aí é claro que ele pode chegar e forçar no caso do DHCP, ele pode pegar e pode forçar ali um IP fixo, né? Assim como você pode tentar forçar entrar num usuário de rede que já esteja alocado, mas isso daí é assunto para outra aula. Mas bem, então o servidor ele precisa do que a gente chama de um serviço para que isso possa funcionar. Daí a Microsoft então criou o que a gente chama de Active Directory. Que a gente chama de serviços de domínio do Active Directory. O que é o serviço de domínio do Active Directory? O serviço de domínio de Active Directory ele trabalha em cima do que a gente chama de árvore, tá? Que nem a árvore genealógica que tem, né, da sua família, vamos se dizer, também existe uma árvore genealógica também dali da sua empresa, né, da sua estrutura empresarial. Espera aí, só um momento, deixa eu pausar aqui. Então, gente, o serviço de diretório da Microsoft, que é o serviço de domínio do Active Directory, ele trabalha em cima do que eu te falei de árvore genealógica. E essa árvore genealógica, como assim? É a estrutura da sua empresa. Você tem o que chama de domínio principal, que o que é o domínio? Que ele caracteriza ali, né, o seu servidor, sendo o centro, né? E a partir daí é como se ele tivesse um nome, e esse nome, o nome desse domínio, né, como um domínio DNS, como a gente tem ali dos sites, a partir desse domínio você vai dizendo para todas as outras máquinas clientes que quem está gerenciando quem está gerenciando toda essa estrutura de senhas e de acessos e alguns outros recursos é o Active Directory. Então, cada máquina você tem que dizer o que está acontecendo. Em cada máquina você tem que dizer que quem está gerenciando essa rede é o serviço de domínio do Active Directory, que no caso é o no servidor. Então, dito em cada máquina, explicado em cada máquina,
E aí, beleza. A partir daí, já não vai ser mais a máquina local que é, que irá gerenciar essa parte de acesso. Não vai ser mais ela. Quem vai gerenciar o acesso vai ser o servidor. Então, o servidor, o que vai acontecer? Ele vai pedir autorização. Ele vai pedir autorização lá para a máquina. E aí, ele pedindo essa autorização para a máquina, ele vai voltar para o servidor essa autorização. E aí, beleza. Voltou, sendo negativa ou positiva, ele vai autorizar ou vai negar o acesso. Mas agora, ele vai passar por onde? Ele vai passar pelo servidor. Tudo vai passar pelo servidor. Beleza? Então, como é que eu ativo esse recurso do Active Directory? No Windows 2008 R2 a gente ativa ele de uma forma e no 2012 a gente vai ativar ele de outra forma. Tá? Porque acabou mudando o jeito a forma de como a gente implementa. Bem, como a gente trabalha com serviços de domínio, no caso, então o DNS ele é primordial. E o que é, na verdade, o DNS? A gente trabalha com DNS hoje, pelo que a gente entende de DNS, nós que já trabalhamos com, alguns já trabalham ou já entendem o que é quando nós temos um IP e esse IP ele automaticamente ele é traduzido para nome ou de nome para IP. De IP para nome, nome para IP. Por exemplo, eu chego aqui e digito ping, que é um sistema de teste que a gente vai ver mais para frente. Vou colocar aqui www.google.com.br. E 172. Aí o que ele vai me dizer aqui? Na verdade, o www.google.com.br ele é o domínio, ele é o nome do nosso IP, que o IP, na verdade, do Google é esse daqui. Beleza? Ô Pedro, Oi. o IP dos sites eles mudam às vezes? Sim, claro. Ele acaba, dependendo do que você for, dependendo da configuração dos servidores, para ele se manter, eles utilizam um sistema para que, vamos supor, esse IP aqui, essa conexão. Então, caso o servidor caia, ele automaticamente ele já vai para um outro servidor. Então, é bem provável que mude. Ele não fique só nesse IP. Porque eu tava lendo sobre isso aí o que eu fiz? Eu dei um ping no Google, né? No coisa, só que apareceu 172, 19 tanto, apareceu já outro IP, não apareceu esse não. Provavelmente algum servidor lá caiu e mudou pra esse aí agora. Não, às vezes não é nem questão de cair. Às vezes Às vezes o que acontece é simplesmente mudar. Entendeu? Entendi. Agora, por exemplo, eu tenho esse IP aqui, que é aquele famoso IP do Google, né? Que é olha, 8.8.8.8. Daí, se eu acrescentar aqui ping-a, olha o que ele acontece. Ele me apresenta qual é o nome do servidor do Google. Entendi. Entendeu? Uhum. Então, ping-a, ele transforma IP em nome. Se eu colocar aqui só ping, ele vai pegar o nome e vai converter em IP. Que o IP nada mais é que eu expliquei na outra aula, que é teste de conectividade. Para saber. Então, um IP vai, um IP volta, IP vai, IP volta. Para saber se, nesse caso, a gente está com uma conectividade ali legal. Beleza? Para saber até mesmo se o serviço caiu. Isso tanto em rede interna como rede externa. Então, se eu pingar aqui
o meu roteador, ele vai me dar uma conexão. Como o meu roteador, ele não vai ter um nome, se eu colocar aqui, ó, como aqui eu não tenho configurado um DNS, nada em DNS, eu não tenho um servidor DNS, então ele não me apresenta nada aqui. Bem, vou sair. E agora, eu já tenho minha rede. Então, como eu disse na outra aula, a gente tem que ter as configurações iniciais bem definidas, que é o nome do servidor, o IP do servidor, as atualizações do servidor, tudo funcionando ok. Eu tendo isso, beleza. Acabo agora partindo para as configurações do Active Directory. Lembrando que é necessário que haja um DNS e não é o DNS externo que a gente configura geralmente, que é do Google. Esse DNS externo do Google, para que ele serve? Ele serve para uma conectividade externa apenas. Quando a sua máquina cliente, quando a sua máquina lá dentro da sua rede, como por exemplo o Windows 7, que é ali de um funcionário cliente, tem um Windows 7, um Windows 8, qualquer sistema cliente. Quando ele quer fazer uma consulta interna na rede, como por exemplo um ping, para saber qual é o IP do servidor ou qual é o nome do servidor, ele vai ter que utilizar uma conexão DNS interna, ou seja, algum servidor, algum serviço vai ter que fornecer, tá, este recurso, que é o DNS interno. Beleza. Esse DNS interno, ele vai servir para fazer a comunicação e a tradução de IP, nome IP, dentro da rede local. Mas, no caso do DNS interno, ele também vai fazer o que nós chamamos de encaminhamento. O que ele vai fazer? Você vai configurar, ao invés de você configurar lá o DNS do Google, apontar o DNS do Google lá na sua placa de rede ou configurar no DHCP, você vai configurar o seu DNS interno, e se ele quiser fazer algum acesso externo a algum site, ele vai jogar para o DNS interno, o DNS interno vai entender que é externo, e aí ele vai jogar para fora. Daí você pode configurar ali dentro do serviço DNS o IP do Google. Então você já não precisa configurar ali especificamente. Então o próprio DNS interno, ele vai lá, peraí, www.google.com.br, que IP é esse? Que nome é esse? Ele não é um nome interno. Daí o DNS vai dizer, não, esse daí ele é um DNS externo, então vai encaminhar. Essa é a melhor forma de você trabalhar, porque você vai trabalhar interno e externo. E no caso de que haja o Active Directory, você precisa e é necessário, o Active Directory trabalha em cima do DNS, porque ele trabalha em cima de resolução de nome. Beleza? Beleza. Tranquilo então, né? Beleza, Pedro. Tá. Agora, como é que a gente implementa ele? A gente começa, não vai adicionar nenhuma função ou recurso. Nós vamos vir aqui em iniciar, executar, ou então Windows R. Em Windows R, nós vamos aqui digitar DC Promo. Por que, Pedro, DC Promo? Tá? Controlador de domínio. A nossa máquina, como ela vai ter um serviço de domínio do Active Directory, esse serviço de domínio, na verdade, ou seja, o servidor, esse serviço vai controlar o domínio que a gente vai criar, o nome de domínio. Então ele vira um controlador de domínio.
Como ele vira um controlador de domínio, esse termo DC, que é Domain Controller, é do inglês. E o promo é de promover. Então a gente vai promover este servidor a um controlador de domínio. Tá? Então a gente não fala instalação do serviço diretório do Active Directory. A gente fala, nós vamos promover este servidor a um controlador de domínio. Beleza? Beleza. Esse é o comando que ele veio até o 2008 R2. Daí ele vai começar a fazer a análise, daí ele vai verificar, vai fazer instalar alguns componentes até abrir a configuração. Essa versão do Windows é uma nostalgia, velho. Como assim? Como assim? Foi o primeiro sistema que eu mexi na vida. Ah, você mexeu no Windows 7 primeiro? Não, tô falando nessa interface, pô. Ah, tá. Essa interface é do XP, se eu não me engano. É o XP antigo, né? Saudade do XP. É. Aí, Moisés, entendeu o que é DNS? Entendi. Ontem Moisés estava ansioso para saber lá o que era DNS. É como se fosse um simplificador de IP. Tipo assim, pô, ao invés do cara ter que gravar vários IP, ele grava o DNS, filho. Tipo, é mais fácil gravar o quê? www.google.com ou gravar 1.2, 1. Sei o que lá. E também, se caso ele tiver que mudar de IP por causa de cair algum servidor, o DNS vai ser sempre o mesmo, independente de que IP esteja usando. Isso aí. Essa parte aqui ele vai instalando algumas coisas, então acaba demorando um pouco. Ô Pedro, Sim, agora bateu a dúvida. Qual é a diferença de DNS para URL? Não. DNS é um serviço. O URL é o caminho é o site, no caso. Não tem nada a ver com. Entendi. Então www.google.com é tanto o serviço do site quanto o servidor do Google, né? É o cliente, é o endereço do cliente na qual você quer acessar, entendeu? Não é? Entendi. Então, URL são as ramificações do serviço, né? Tipo assim, URL www.google.com /maps, /imagem, aquilo dali já são URL, né? Não, isso daí é um domínio. O URL é uma sigla para poder identificar que aquilo ali é um endereço de um site, entendeu? Tá, entendi. Então, vamos lá. Então aqui o assistente dos serviços de domínio do Active Directory. Vamos marcar a instalação avançada em modo avançado. Tá? Deixa eu só aproveitar. E vou estar utilizando o recurso aqui para poder gravar.
gravar o vídeo. Então, beleza. Marquei aqui. Aqui ele fala sobre a compatibilidade. Vamos lá. Por que compatibilidade? Existem versões do Windows Server, né, que são mais antigas, assim como do AD. Windows Server, o serviço do AD, que é o Active Directory, a gente acaba abreviando para AD, ele existe desde o 2000. Ah, tá. Eu coloquei o nome aqui de 2018, mas é 2008 R2, tá? Ô, Marcelo. É 2008 R2. Foi só uma... Era um trabalho que eu estava fazendo. É 2008 R2 esse sistema. Então, o Active Directory, ele existe desde o Windows 2000. Daí, começaram a evoluir, veio para o 2003, 2008, 2008 R2, tá? Existe o 2008, que eu conheci também como 2008 RTM, e existe o 2008 R2. Assim como tem o 2003 e o 2003 R2. Que o 2003 R2 ele veio, vamos dizer que com algumas funções a mais. 2008 R2 ele já é um sistema operacional. Bem, então, quando você vai trabalhar com sistemas com versões antigas, você acaba tendo que criar uma compatibilidade. Como assim, Pedro? Não entendi. Eu tenho um 2003 aqui na minha máquina, no meu servidor. E acabou de chegar na minha empresa um servidor 2008 R2 que eu acabei de comprar. Só que a maioria de todos os serviços estão do 2003 e eu preciso ir migrando aos poucos ou eu posso deixar um como um backup. E aí como é que eu faço isso? Eu vou criar o que a gente chama de compatibilidade com os sistemas, sendo que quem é o mais antigo é o 2003. E para o 2008, por haver mais recursos, eu acabo tendo que rebaixar o 2008 R2 e deixar ele, que vamos se dizer que com os mesmos recursos que tem o 2003. Então vamos dizer que é como se a gente tivesse um sistema onde esse sistema ele tivesse diversas funções e não estamos utilizando as funções devido à compatibilidade. Então ele ficaria 2008 no caso do Active Directory, dos serviços de domínio, eles teriam a mesma configuração, mesmo sendo 2008 R2, por causa do sistema de compatibilidade. Mas vamos supor, eu migrei tudo. Depois que eu migrei, eu posso deixar o sistema fora dessa compatibilidade e aí eu elimino o 2003 no caso e trabalho só com 2008. E assim acontece do 2008 R2 para o 2012, por aí vai. Então, beleza. Cheguei aqui, escolhi a configuração, o tipo de implantação. Nós não vamos falar sobre as outras implantações agora, vamos falar sobre uma nova implantação, que é criar um domínio em uma nova floresta. Como eu expliquei a parte da floresta, né, a gente trabalha como se fosse uma árvore genealógica. Então, esse daqui vai ser o ponto de partida, ele vai ser, como vamos se dizer, como que é a floresta de toda a nossa rede. Então, vai partir a partir desse servidor. E nós vamos criar um domínio que é o nome local, assim como nós temos google.com.br e tudo mais, a nossa rede local ela vai ter um nome de domínio para que todas as máquinas possam identificar quem é que está controlando toda essa rede. Beleza. Criar um novo domínio em uma nova floresta. Daí, eles chamam
o novo domínio que a gente chama de FQDN, que é o nome de domínio totalmente qualificado, que seria a tradução em português, que é o famoso google.com.br, yahoo.com.br e por aí vai. Só que dentro da nossa rede local, a gente vai ter um nome onde, como eu disse, vai ser localizado em toda a nossa rede local. Todas as máquinas em nossa rede vai identificar esse nome. Então a gente tem que colocar conforme o nome de uma empresa. Porém, a gente não coloca um nome como, por exemplo, .com, ainda mais se já existe já algum site que já tem esse nome. Você vai causar alguns problemas de compatibilidade. Então a gente sempre, por recomendação, a gente sempre coloca algum tipo de domínio que seja algo relacionado a local. Então, como é que a gente coloca? Como é que a gente faz? Como é que a gente cria? No caso aqui, eu posso colocar o nome da empresa, vamos supor, né? Qualquer um nome da. Eu vou colocar aqui a empresa, mas poderia ser Coca-Cola, poderia ser Pepsi, e por aí vai. Ponto, para identificar, porque é domínio, tem que ter esse ponto para separar nome e separar ali o que é ou da onde é empresa, ponto, local. Ou seja, que é do meu domínio local. Esse é o que a gente chama de meu FQDN. Então, vamos avançar. Esse nome você vai trabalhar em cima vai trabalhar em cima do que é a empresa. Pedro? Oi. Vamos lá. Você já Não, caído. ó, nome NetBIOS de domínio. O que é nome NetBIOS de domínio? Tá? Antigamente a gente utilizava o NetBIOS como, vamos dizer que um sistema de nome, tá? Então, devido a alguns sistemas, né, antigos, a gente continua ainda com um sistema de domínio NetBIOS. E ele trabalha diferente. O NetBIOS ele trabalha com outro tipo de sistema de nome. Então ele não é como o FQDN que a gente configurou aqui, ó, que ele trabalha em cima de DNS. Então, ele já sugere que você coloque o nome só de empresa. E aqui ele vai trabalhar só como nome de empresa. E daqui você define a parte da compatibilidade. Ó, define nível funcional da floresta. Ou seja, qual é o nível funcional? Qual é a compatibilidade na qual a gente vai trabalhar? É 2003? É 2000? Qual é o nosso servidor? Ah, não, Pedro, eu tenho certeza que eu vou ter um 2008 R2 e pronto. Já que você tem certeza, você já pode colocar o nível de compatibilidade já direto para o R2. Só que, se você trabalha em uma empresa, ou acontecer de alguém aparecer com 2003 lá na tua empresa, eu quero colocar ele como um backup lá do server 2003, lá do 2008 R2. Eu quero trabalhar com nível de compatibilidade lá e que um seja a contingência do outro. Chora, você mudou aqui, colocou uma vez e pronto. Se eu colocar aqui 2003, eu posso colocar mais para frente 2008. Se eu colocar 2008, eu não posso depois rebaixar para o 2003. Então, se você tiver absoluta certeza que não vai ter nenhum sistema inferior, beleza, pode continuar. Tranquilo? Pedro. Tá. Tranquilo. E aqui, se a gente for dar uma olhada, ó, ele já indica
que você precisa do DNS para trabalhar. Então ele já deixa marcado como que você não tem opção. Você tem que trabalhar com o DNS. Você tem que ter o DNS e ele vai instalar o DNS para você. Beleza? Beleza. Moisés, entendeu? Sim, entendi. Tranquilo então, né, Marcelo? Todo mundo tranquilo até aí? Eu acho que o Marcelo não tá ouvindo, só tá... É, sim. Não, ele tá ouvindo, ele só não tá falando. Aquela parada de compatibilidade é caso mais para futuramente eu for colocar outros tipos de servidores, né? Isso, Aí eu tenho que botar a compatibilidade dos próximos servidores. isso. Show. Beleza. Então vamos vir aqui. E ele vai explicar aqui que você não tem DNS, que você precisa instalar e o da importância que ele tem de você trabalhar com um sistema de DNS interno. Assim. E aqui vem toda a base de dados, todo o banco de dados de todo o seu AD que ele trabalha aqui. E ele é apontado para o C, para uma pasta lá do Windows. Você pode apontar para outro local também, se você quiser, não tem problema nenhum. Não precisa ficar especificamente aqui apontado para este local. Beleza? NTDS é a pasta do banco de dados e o sysvol a gente vai falar em outra aula. Exatamente o que é, onde fica guardado algumas diretivas. Vamos avançar. E aqui ele pede uma senha de proteção. Essa senha de proteção é uma senha de proteção contra qualquer tipo de backup, restauração do AD que você precise fazer. Ele trabalha como? Ele trabalha em cima de uma senha, onde essa senha alguém for tentar pegar o seu backup e aí conseguiu pegar o seu backup e vai tentar restaurar na máquina dessa pessoa, dessa pessoa, ou então com intenções maliciosas mesmo, vai tentar pegar e instalar em uma outra máquina, ele vai ter a senha ali. Então essa senha vai ser uma senha de proteção para você, para ninguém pegar e tentar quebrar e tentar pegar o teu sistema e tudo mais. É mais uma senha de proteção do Windows. Então, você digita a senha aqui, a senha qualquer, tá? E aqui no final ele te dá um resumo de tudo que você fez. Se você quiser exportar a configuração que você fez, para você saber, ter uma ideia e tudo mais. Beleza. E agora vai começar. E aí ele vai reinicializar. E agora vamos aguardar um pouco. Pedro, nesse curso você também vai falar um pouco sobre servidor de backup? Sim, a gente vai falar sobre backup. É o que eu mais tenho curiosidade. Backup. Isso. Hoje eu tava vendo uns vídeos falando sobre o WannaCry, né? Falando sobre esse ransom. Acho que todos os caras falavam, ó, a melhor forma de se proteger. Parece coisa boba, mas tem o máximo de backup possível. Eu vi uns 3 vídeos, 3 caras falaram a mesma coisa. Exatamente, isso mesmo. Não, vocês. Exatamente. Aí um deles falou assim, foi até o Dio Linux.
Quem tem um backup não tem nada. Quem tem 2 backup tem um backup. E assim por diante, ele falou. Quem tem um tem lá, quem tem dois tem um, quem tem três tem dois. É isso? Isso. Parada de invasão, essas paradas assim. Backup nunca te faz, o Moisés. Verdade, pode crer. Antigamente no 2003, você não conseguia aqui essa parte, aqui, não tinha essa parte de inicialização, você tinha que ir na mão. Então agora você já pode marcar se você quiser reinicializar. É verdade, não tinha nem reparado isso. Esqueci como essa parte demorada no 2008. O quê? Esqueci que essa parte é demorada. Sim. A configuração do AD do DNS. Reiniciando. Para um pouquinho, está iniciando. Pedro, servidor de grandes empresas tipo o Google deve ser umas máquinas monstruosas, né? Não, as grandona deve ser vários HD alocados, né? Não? Cara, na verdade é um tipo, trabalha de uma forma meio, bem diferente do que você possa imaginar. Negócio não dá pra nem pra imaginar, né? É. Tinha um rapaz que eu Esse fiquei sistema. de, tinha um rapaz que eu fiquei de ver com ele, ele trabalha numa empresa de data center. E ele ficou até de, tava vendo com ele de poder levar o pessoal, mas ele acabou desandando.
com o projeto, tentar levar o pessoal para lá para poder conhecer e tudo mais, como é que funciona, né, uma empresa de data center, como é que funciona esses servidores. Mas acabou que desandou, aí eu também não procurei mais. Deve ser nem ser esses sistemas convencionais, que, igual o Windows Server, essas paradas assim, né? Sim, o Windows Server, normal. É, mas só que tudo por linha de comando também, né? Não, depende do que o cliente quer. É. Ah, Pode ser linha de entendi. comando, tudo mais. Só que já sistema de hardware já é um negócio bem diferente, né? É. Esperar iniciar, tá, gente? Não, sim, também. Ele não tá com muita memória aqui também configurado. Mas também esse daqui é uma configuração inicial, então é uma configuração como é a primeira vez, né, que está sendo configurado o como está sendo primeiro que está sendo configurado o servidor, ele demora um pouco porque ele tá aplicando as novas configurações. É que nem quando você acaba de instalar assim várias atualizações automáticas e acaba demorando um pouco. Que querendo ou não, o AD, o Active Directory, ele acaba fazendo mudanças bem drásticas assim, bem pesadas mesmo no Windows depois que você instala ele, depois que você instala todos os serviços, entendeu? Aqui você viu que a gente não entra mais na máquina como local. Então, toda vez que você encontrar o nome da empresa barra usuário, é porque você está entrando com um usuário de rede, ou seja, um usuário de domínio. Então você vê aqui, ó, empresa contra barra administrador. No caso, aqui a gente vai entrar no Active Directory. Mas depois do contrabarra sempre vai estar escrito administrador, para entrar como administrador, a gente pode editar isso. Não, você vai entrar, no caso administrador, se fosse outro usuário, você poderia logar com outro usuário que houvesse as configurações de administrador. E aqui a gente agora pode entrar. Olha, acabou mudando a estrutura, nome do computador agora server01.empresa.local, domínio empresa.local. Para a gente entrar em ferramentas administrativas, usuários e computadores do Active Directory. Ó, e aqui a nossa estrutura do Active Directory. Ou então eu posso fechar aqui e entrar em iniciar, executar e digitar o comando dsa.msc. Enter. E aí eu entro também. Beleza? Tá? Galera, amanhã a aula ela vai ser um pouquinho mais pesada porque vai ter bastante parte teórica. Então não faltem porque ela vai vir para a gente entender bastante como é que funciona toda essa estrutura do AD.
Beleza?